Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa segunda-feira, celebrando a alegria da Páscoa de Jesus, participemos com fé e esperança dessa liturgia, pela qual o Senhor nos convida a abandonar todos os medos e receios para segui-lo vivo e ressuscitado. Então, a primeira leitura está em Atos capítulo 2, versículo 14, depois o versículo 22 a 32. Atos capítulo 2, versículo 14, depois o versículo 22 a 32. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida. Com a tua face me encherás de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria a Cristo para o assentar sobre seu trono, nesta previsão, diante da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Então, a primeira leitura fala para a gente, sobre o discurso de Pedro no dia de Pentecostes. E aqui ele fala: Deus ressuscitou este mesmo Jesus e disto todos nós somos testemunhas. Então, nós somos testemunhas do Cristo ressuscitado. Então, que nós possamos anunciar essa boa nova a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 28, versículo 8 a 15. Mateus capítulo 28, versículo 8 a 15. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Então, as mulheres recebem de Jesus duas exortações. A primeira: alegrai-vos. Aquelas que foram ao túmulo chorar a morte receberam do ressuscitado a certeza da vitória da vida sobre a morte. Para o ser humano que crê em Jesus, não existe alegria maior. Alegria que deve necessariamente transformar-se em motivação missionária. Proclamar para o mundo a alegria da Páscoa, a fé de que nossa vida encontrou no ressuscitado seu sentido. Então, a segunda exortação é de cunho missionário. Jesus diz para não terem medo e anunciarem aos seus irmãos discípulos que está vivo e que devem retornar à Galileia, onde iniciam um caminho ao lado do Mestre, agora ressuscitado. Voltar à Galileia
a partir de agora, auxiliados pelo próprio ressuscitado, recomeçar o itinerário missionário iniciado por Cristo, sendo suas testemunhas à luz do Espírito Santo, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.